Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres no ramo de tecnologia e produtos digitais. Esse conteúdo faz parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior em mentoria para mulheres que atuam na área de criação de produtos digitais. Se você trabalha ou quer trabalhar na área, entra logo no nosso site para saber mais sobre essa comunidade. E para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram, Mulheres de Produto, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. E se você está escutando esse episódio e tem interesse em saber mais ou se aprofundar nessa área, temos desconto para o curso de Product Management da PM3. Basta aplicar o nosso cupom MDP15OFF e se inscrever num dos melhores cursos de produto do país. Vamos dar seguimento à nossa série de processo seletivo. Hoje vamos falar sobre as vagas de produto. Meu nome é Thalita Moraes. Aqui estamos as hosts do podcast, ou algumas das hosts, né? Seja bem-vinda, Vanessa Gonçalves e Tainara Recchia. Oi, pessoal. Vanessa falando aqui. Oi, gente. A Thay falando. Se você está procurando uma oportunidade na área de produtos, já deve ter se candidatado a um monte de vagas. Decidimos nos debruçar sobre algumas vagas de PM, PO, para identificar padrões nos requisitos, no que é desejável e até sobre os benefícios que as empresas disponibilizam. Pegamos uma amostra de 25 vagas de produtos e analisamos requisitos obrigatórios, requisitos desejáveis, benefícios, tamanho da empresa, entre outras coisas que a gente vai debater aqui hoje. Acho que é legal comentar alguns pontos que a gente achou curiosos, e aí esse vai ser um papo bastante aberto entre a gente aqui, e quando esse episódio for ao ar, a gente vai ficar muito feliz de ouvir o feedback de vocês e a opinião de vocês também sobre as vagas que vocês têm visto por aí. Acho que é legal salientar que a gente não fez um recorte específico por tipo de empresa, então tem uma variedade ali entre startups, ou seja, empresas menores ali de 1 até 50 funcionários, até empresas muito maiores, né, com mais de 1.000 funcionários até 5.000. Então, um ponto interessante foi a busca por pessoas que entendam ou tenham algum conhecimento em relação a metodologias ágeis. Acho que aqui, né, a gente está num momento no Brasil que várias empresas já passaram pela transformação digital, mas acaba que ainda as metodologias ágeis realmente ditam bastante o processo de desenvolvimento de produto, né, na maioria delas. O inglês foi uma coisa que apareceu, mais com uma curiosidade, né? A gente sabe que nem todo mundo tem o domínio da língua inglesa ou tem o inglês avançado, vamos dizer assim. Então, acho que é um ponto que pode ser de atenção, né? Até para as próprias empresas, quando elencarem os requisitos, entender até que ponto o inglês é realmente imprescindível para aquela vaga, ou é uma coisa que é pedida de praxe de mercado, porque, enfim, acaba que quem tem o domínio da língua consegue acessar mais conteúdo de produto de fora, enfim, acho que fica algumas questões para a gente discutir, acho que até ao longo desse episódio aqui. Eu acho que um ponto a acrescentar, porque a gente vive no Brasil, né? A gente está fazendo produto para brasileiros que falam português. E talvez o ponto de colocar o inglês como algo desejável ali é mais pro conteúdo em si, ou talvez de conversar com clientes externos, né, do exterior, que você precisa de alguma ferramenta deles, né. Então, minha experiência, não pedi inglês, mas eu tive que fazer reuniões em inglês para entender e para contratar o serviço de outra pessoa, de outra empresa. Então, tem esse ponto, mas a gente também tem que entender qual que é a situação ali da nossa sociedade brasileira. Tipo, é 1% da nossa população que fala realmente inglês, né? Porque todo mundo coloca lá inglês intermediário e a gente vai se virando ali com o que dá, com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu. Então, eu não acho que deveria ser um requisito obrigatório inglês, assim, a não ser que você trabalhe em empresa internacional. Aí a comunicação vai ficar muito difícil se você não conseguir falar inglês.
Eu acho que tem essa medida mesmo de entender onde o inglês aparece na vaga ali, né? Se como um requisito desejável, então algo que vai apoiar a pessoa ali durante a caminhada dela na oportunidade dentro da empresa, ou se é um requisito eliminatório, vamos dizer assim, ou um pré-requisito obrigatório, né? E acho que cai realmente muito nessa situação que você comentou, Van. Porque, enfim, já é um dado que todo mundo fala, né? As mulheres tendem a se candidatar quando preenchem a maior parte dos requisitos, ou quase 100% dos requisitos da vaga. Então, às vezes, toda a parte de soft e hard skills tá atendendo, mas, putz, não tem o inglês. Aí já complica e não se candidata, né? Isso pode acontecer. Então, acho que um caminho interessante para as empresas seria entender que, de fato, isso pode significar que pessoas que têm mais acesso, têm mais condição, já saem um pouco na frente quando tem esse tipo de requisito, né? Então, ele pode inibir, talvez, pessoas que são ótimas, mas que só não têm o inglês tão bom, né? Então, acho que é algo para se olhar com carinho aí, né, do lado das empresas. Vai lá, Thay. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Eu acho que isso vai muito de encontro a um momento que a gente está vivendo, que a gente vê muitas empresas querendo ter diversidade, né? Mas quando a gente vai para um requisito desse, como o inglês, a gente sabe que a maioria são pessoas privilegiadas que têm o inglês. Então isso bota as empresas distante dessa diversidade que elas buscam, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas boas no mercado, mas que por falta de oportunidade e pelo nosso histórico, né, de privilégios aí, vai ter muita gente que não vai conseguir ter esses acessos e a gente vai continuar botando o mesmo grupo de pessoas nas empresas. Mas a gente quer diversidade. Como que a gente equilibra isso, né? Como que a gente dá suporte para trazer essas pessoas de diversidade e oferecer isso para elas? Eu queria voltar, gente, naquele ponto da metodologia ágil, para a gente discutir um pouco e até eu, na verdade, perguntar o que vocês acham, né? Como eu comentei, né, acho que metodologias ágeis ainda ditam muito o que é o processo de desenvolvimento na maioria das empresas, talvez. Mas o que vocês acham que engloba aí metodologias ágeis, né? Porque basta eu saber um pouco de Scrum, basta eu saber um pouco de Kanban. Qual é a visão de vocês em relação a ter, né, essa necessidade de profissionais de produto com algum tipo de conhecimento em metodologias ágeis? Eu posso começar. Eu acho que está muito relacionado a ter um mindset mais do que saber sobre ferramentas e o que compõe essas ferramentas e para usar com valor, né? Tem que ter valor isso que tu está fazendo. Usar as ferramentas em si, ou dizer, eu sei que Scrum tem tal cerimônia, Kanban funciona desse jeito, não significa que você saiba usá-las. Então, simplesmente eu dizer que tenho experiência, já trabalhei. Ok, tu já trabalhou, mas que valor que tu gerou no teu time, que valor que tu entregou usando essas ferramentas? Em que momento tu encaixou isso no teu trabalho que fez com que tu gerasse valor lá no final, né? Eu acho que isso é mais importante de saber. Eu concordo que é muito importante no momento que a gente está vivendo de ter que entregar produtos que gerem valor rápido, né, e que a gente consiga errar rápido, aprender rápido, e o ágil traz isso, mas a gente não usa o ágil para entregar rápido, a gente usa o ágil para entregar valor rápido, né, e ver esse resultado. Então acho que talvez isso não fique muito claro na hora que está ali nas vagas descritos, né? Então, a pessoa que está sendo entrevistada, ela pode dizer, mas você só pediu para mim saber sobre a ferramenta e não, né, como eu usei ela em si. Então, acho que, não sei se tem uma forma de escrever isso melhor no job description, mas eu acho que é importante, mas também é importante saber como você avalia isso que você está pedindo das pessoas. Acho que um ponto que você tocou aí é que quando eles colocam ter esse requisito, na verdade é só perguntar se você já trabalhou com isso, né? Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas comigo assim, você já trabalhou com Scrum, Kanban? Olha, eu sei, eu entendo, mas não quer dizer que eu sigo à risca o Scrum, que eu sigo à risca o Kanban, até porque a gente tá no dia a dia.
E a gente vai tirando algumas coisas, vai colocando outras coisas, vai modificando o Scrum, porque às vezes o Scrum ele já não está muito adaptável para o meu squad, então a gente vai mudando. Mas na maioria das entrevistas é mesmo se você tem experiência, se você já viu, se você sabe o que é criar uma user stories. Então é basicamente isso, assim. Não sei como que é a experiência de vocês. Eu acho que é legal a gente comentar sobre a diferença também entre conhecer uma metodologia ágil e uma ferramenta por onde a gente aplica essa metodologia, né? Porque nas vagas pode aparecer de maneira mais genérica, como a gente comentou aqui, né? Um requisito pedindo uma experiência com metodologias ágeis sem especificar uma metodologia em si, mas também aparecem ali nos desejáveis, pelo menos apareceu aqui na pesquisa que a gente fez, dentro dos desejáveis, algum conhecimento sobre Jira, sobre o próprio Kanban, enfim, salientando mais essa questão da ferramenta. Então, acho que é legal só pontuar isso. E acho que foi a Van que comentou e a Thay também, de que é legal ter esse conhecimento, mas aqui, acho que na função de produto, talvez a gente não precise ser especialista em uma metodologia específica, né? E eu concordo muito com as duas quando elas falam de, enfim, entender o valor que se entrega, né? E usar isso como uma ferramenta para entregar valor. Acho que isso é o mais importante. Então, vendo isso como um requisito, não se assustem, né? Acho que incorporem a experiência que vocês têm com metodologias ágeis, sendo ela dentro da própria comunidade ou em alguma outra oportunidade que vocês tenham tido, né? Aqui eu falando principalmente para as mulheres, né? De que isso não deve ser talvez um inibidor para se candidatar. Acho que é de fato entender como aplicar elas no nosso dia a dia, como a gente consegue adaptar e tirar o melhor disso para a nossa experiência, né? E, claro, um conhecimento específico sobre uma ferramenta ajuda, mas também é algo que dá para aprender no dia a dia. Eu acho que também, como qualquer coisa do produto em si, né, da nossa área, a gente aprende muito mais na prática do que ficar lendo, fazendo cursos e tirar certificação é legal, mas na prática ali a gente vai aprender muito mais. E as ferramentas mudam de empresa para empresa também, né? Então, tem empresa que utiliza Jira, tem outro que é Azure DevOps, tem outro que é Asana. Então, pega o conhecimento que você tem daquela ferramenta que você tem e mesmo assim aplica se na outra empresa está pedindo outra ferramenta, sabe? Porque são conhecimentos que você vai passar para outra ferramenta, mas são modificações simples que você vai ter que fazer no seu dia a dia. Para mim, acho que é isso. Eu acho que o último ponto que eu deixaria de dica claro, muito do que a Thalita trouxe de não se intimidar quando é pedido isso como requisito, mas acho que você sempre pode mostrar o quão adaptável você é, né? E até essa experiência que você teve pode ser que não seja a forma que faz sentido para outra empresa, porque cada empresa tem um contexto diferente. Não quer dizer que o que eu aprendi é aquilo e pronto, né? Tem várias formas de trabalhar em qualquer outra empresa. Então, acho que mostrar que você é adaptável a essas situações, acho que pode ajudar também nesse momento. Eu acho que outra coisa que a gente observou na pesquisa que foi muito interessante, assim, né? Legal, digo, de mencionar, né? Que muitas vagas pediram lá, né? Conhecimentos específicos em determinado negócio. Pode ser transporte, pode ser com coisas bancárias, logística. Só que eu acho que é importante, às vezes, para certas empresas, algumas pessoas terem esse tipo de conhecimento. Acho que até determinado ponto faz sentido, né? Porque precisam de profissionais que saibam falar sobre aquilo. Mas eu acho que isso acaba afastando também pessoas dessas vagas, como também dificulta para a empresa achar profissionais que saibam um determinado conhecimento específico tão a fundo, né? E por experiência própria de trabalhar em consultoria, a gente está sempre trabalhando para aprender um negócio novo. Não tem muito isso de eu preciso saber tudo sobre determinado assunto. Eu vou aprender isso quando eu estiver trabalhando com esse cliente, com essa determinada empresa. E isso abre oportunidades para mim aprender muitos negócios diferentes e ter várias experiências diferentes, né? E com os aprendizados de uma e outra conseguir ir adaptando isso.
é discutível esse assunto, né? Até que ponto isso é legal de as empresas cobrarem? Eu acho que tem situações bem específicas em que eu consigo entender que faz bastante sentido, mas eu nem consigo pensar num exemplo exatamente, mas eu consigo entender que, às vezes, por conta, de repente, de momento de empresa, momento de time de produto, acho que fatores como ter tempo ou não de fazer o onboarding do que é aquele negócio para a próxima pessoa de produto que está chegando, podem ser justificativas, de repente, para já requerir pessoas que tenham conhecimento prévio daquele negócio. Quer dizer, tentando traçar um racional do porquê esse tipo de requisito pode aparecer em determinadas vagas, né? Mas eu concordo com você, Thay. Eu acho que eu também já trabalhei em consultoria, né? Então, como consultoras, a gente sempre precisa aprender um negócio novo e faz meio que parte do processo também de fazer produto. E eu entendo que isso também é válido para qualquer outra pessoa de produto dentro de qualquer outra empresa. Então, acho que pode limitar um pouco mais a oferta de boas profissionais e até atrapalhando na questão de diversidade, né? De trazer mais pessoas com backgrounds diferentes, enfim, e de minorias e, enfim, de todo o rol de diversidade para dentro da empresa, porque acaba ficando uma coisa bastante específica. Eu consigo entender, como eu falei, né, entender algumas razões que fazem a empresa optar por ter esse tipo de requisito, mas eu acho que tem alguns efeitos não muito legais, né, de ter isso. Eu acho que também concordo com vocês. Mas acho que um contraponto aí que eu também entendo a empresa como ela quer contratar alguém que já tenha um conhecimento sobre aquela determinada área, né? Eu trabalho no agronegócio. Então, a gente estava querendo contratar pessoas que já têm esse conhecimento. Porque a curva de aprendizagem é grande. Então, para a pessoa aprender, principalmente nessa área que é o mais nichada. E porque nós também, o time de produto, a gente está tentando balancear. Trazer alguém que já tenha esse background de agronegócio para ajudar a gente também. Então, depende da empresa e eu acho que ela tem que colocar um equilíbrio, assim, nas vagas, né? Beleza que a gente vai colocar, então, esse requisito da pessoa entender sobre o nosso negócio, mas a gente também tem que colocar vaga para que não tem esse requisito, porque você precisa contratar pessoas que entendem e pessoas que também não entendem, porque a partir do momento que tá todo mundo nessa bolha daquele negócio, você não vai ter visões diferentes, né, de outros negócios que podem em si também ajudar. Então, eu acho que mantém um equilíbrio sobre isso. Só para trazer alguns números, então, desse apanhado, dessa pesquisa que a gente fez dentro dessas 25 vagas, 16% delas, então, pediram como um requisito metodologias ágeis. E, puxando aqui um outro assunto, 4% dessas vagas pediram, de alguma forma, algum tipo de certificação ou algum tipo de curso em produto. E acho que a gente, né, a Van acabou de trazer isso bem rapidinho. Acho que é ainda uma polêmica dentro da comunidade e dentro da área como um todo. E eu acho que também, assim, a ideia aqui não é a gente dar uma resposta que é 100% certa ou, né, dizer o que está errado. Tem muito da nossa percepção e do que a gente acredita, né? E eu acho um pouco esquisito começar a ver vagas que pedem algum tipo de curso específico ou certificação, porque acho que a gente tem que se questionar em relação ao que isso agrega de fato ao papel, no sentido de como isso vai me fazer entregar mais valor como profissional, né? Porque eu acho que cursos e conteúdos gratuitos, eles estão aí para qualquer pessoa de produto usufruir, e é isso que forma, né, os profissionais e as profissionais que estão hoje no mercado. Eu concordo muito mais com, enfim, as hard e soft skills que a gente vai falar daqui a pouco, que são coisas muito mais inerentes ao próprio papel, a nossa atuação como product managers. Eu acho bem interessante esse assunto. Eu tenho vários mixed feelings aqui, e a resposta padrão de consultora, que é um grande depende.
né? Depende de cada pessoa, de como elas gostam de aprender sobre um assunto, né? Como que é importante para elas saber sobre algo, qual a melhor forma. É através de curso, é através de podcast, é através de vídeos, fazendo aulas mesmo, né, presenciais. Então, acho que tem essa parte, não é boa, porque ela tem outras formas de gostar de estudar e aprender sobre o assunto, como também entender que isso também, de certa forma, envolve e impacta na parte de diversidade. A gente tem cursos excelentes no mercado, mas só que o custo, às vezes, pode ser alto o bastante para que pessoas que estão ingressando ou fazendo uma transição de carreira, nem todas vão conseguir ter um acesso tão fácil. Por isso que eu digo mixed feelings, porque eu acho importante, primeiro, como pessoa de produto, eu me conhecer e entender em que momento eu estou para investir em certificações e a que ponto aquilo faz sentido no meu contexto, né? Porque não faz sentido eu ficar investindo em certificações se eu não vou usar e aplicar no meu dia a dia, né? É um conhecimento que está lá e que eu posso até esquecer se eu não usar ele. E o quão relevante é isso para a empresa também. Se é uma empresa que realmente precisa de uma determinada certificação por conta da forma que ela trabalha, das políticas, a gente precisa de uma ISO, por exemplo, uma coisa assim, né? Tô falando no alto aqui. Aí sim, mas a empresa exigir certificações por exigir, achando que a pessoa que tem a certificação é uma pessoa que sabe muito, que tem muita experiência, não faz sentido. Porque muitas pessoas podem ter certificação e nunca ter aplicado, ou, né, ter certificação por ter, ou por N motivos. E as empresas têm que entender isso também, né? Ou oferecer isso, né? A gente tá buscando pessoas com esses skills e no momento da avaliação na entrevista, olha se a pessoa é uma pessoa interessada, engajada, que quer aprender. E aí a gente, não tem um curso, mas a gente vai investir, tu vai entrar, a gente vai oferecer ou parte do curso, ou curso integral para te ajudar, porque a gente sabe que vai gerar valor aqui dentro. Eu acho que são meus muitos pensamentos aqui, mas para mim é um grande depende. Sempre vai depender do contexto, da situação, mas tem que ter essa empatia, assim, olhando para as pessoas e empresas. Mas eu concordo 100% com você, assim. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa empatia, até porque eu dei uma pesquisada rapidinho aqui em vagas de desenvolvimento. E não pede certificação, né? A não ser que você vai trabalhar num banco que é Java, super tradicional, vou pedir certificações de Java e etc. Mas eu acho que na nossa área a gente aprende, além da gente aprender muito mais na prática, e acho que em qualquer área a gente aprende muito mais na prática, depende também do momento que a pessoa tá. Eu tô em produto há 3 anos e agora que eu vou fazer um curso e agora que eu vou tirar uma certificação, sabe? E eu acho que a gente também tem tanto cursos gratuitos, tem tanto workshop que a gente vai, que a gente aprende e que a gente troca tantas experiências, que acho que também se coloca certificados ali de curso, tem que colocar também workshop, tem que colocar várias outras coisas, tem que falar, olha, a gente gostaria que você tivesse algum curso de produto, algum workshop que você viu ou você administrou. Então, a gente realmente precisa ter esse cuidado quando a gente vai pedir algum certificado de algum curso desejável, assim. Principalmente na área de produto, que, de novo, a gente aprende muito na prática, na conversa que a gente tem ali no dia a dia. Eu gostei do que vocês falaram sobre avaliar o contexto, realmente. Eu acho que tem, talvez, alguns contextos mais específicos que podem fazer sentido certificações específicas, mas eu acho que realmente tem que ter esse cuidado, assim, esse olhar das empresas de entender por que ela quer um profissional certificado. Acho que tem que entender, de fato, o valor que isso traz. E eu acho que isso independe dos cursos, né, gratuitos ou não. Aliás, né, já falamos aqui do nosso cupom de desconto. A gente tenta dar essa força e deixar um pouco mais acessível junto com os nossos parceiros, aqui no caso a PM3. Mas, independente do curso ser gratuito ou não, é mais um jeito de adquirir conhecimento que vai apoiar a gente muito na prática, como a Van falou, né? A gente realmente, nessa área, costuma aprender bastante na prática. E a prática é o que diz
quão adaptável a gente vai ser e quão fácil vão ser as mudanças, né, as adaptações que a gente acaba precisando fazer. Então, eu concordo muito com vocês nesse ponto também. Eu acho que é importante todo mundo dar essa opinião, né? Então, você que tá escutando a gente aí, comenta no post, manda um e-mail pra gente, a gente lê todos os e-mails com carinho, atenção, a gente compartilha ali dentro das embaixadoras. É super importante a gente escutar vocês e ver realmente se faz sentido ou não certificações, faz sentido ou não experiência em Agile, ou realmente tem que ser algo mais profundo. Então, dá uma comentada lá, segue, dá um like. Sucesso! Na nossa pesquisa, a gente identificou também os 5 soft skills mais recorrentes nessas vagas e 6 hard skills mais recorrentes que a gente queria comentar aqui, né? Então, para soft skills, estando presente em 58% das skills avaliadas, então comunicação ficou em primeiro com 22%, capacidade analítica com 14%, liderança 7%, trabalho em equipe e priorização também com 7%. E nas hard skills, estando presente em 42% das avaliadas dessa nossa pesquisa, entra metodologias ágeis, 16%, como a gente já comentou, gestão de indicadores, 13%, ferramentas Gira, 6%, ter as certificações, 4%, como a gente também comentou agora há pouco, a ferramenta Trello, 2%, e saber SQL, 1%. E aí, meninas? Eu acho que a gente focar aí nesse comecinho das soft skills. Produto faz comunicação. Acho que sem comunicação a gente não consegue fazer nada, porque é de comunicação que a gente vai saindo para negociar se a gente faz ou não a feature, quanto tempo. Então, acho que comunicação é uma soft skill muito importante de toda pessoa de produto, assim. Interessante, né? Comunicação, a rainha. Pro bem e pro mal. A coisa mais apontada em todas as retrospectivas que eu já participei, enfim, em todos os lugares que eu já estive, sempre tem um post-it comunicação. As outras skills, né, as outras habilidades, elas apoiam bastante, mas tudo começa na comunicação, né, o tempo todo, com o time, com os stakeholders, com C-level ou não, com o próprio usuário, muitas vezes, né, enfim, tudo que a gente precisa desenrolar para poder entregar valor para o cliente final acaba passando por comunicação. Então, eu concordo que é uma habilidade bastante importante para o nosso papel. Só me surpreende ela ter aparecido em primeiro, porque realmente eu achei que a capacidade analítica, né, ou qualquer coisa muito relacionada a essa parte de análise de dados fosse aparecer primeiro. Mas eu concordo super. Comunicação é muito, muito importante, é essencial para o nosso dia a dia. Eu diria que comunicação deveria estar em hard skills e não soft skills. Assim, depois de um tempo trabalhando na área, não é só sobre conversar, comunicar. Tem que saber como fazer isso, né? E o saber comunicar bem exige você saber ouvir bem também, né? E como você vai ouvir. Então, é um processo de desenvolvimento dessa habilidade muito grande. Porque trabalha vários aspectos, até mesmo emocionais, da gente. Porque a gente lida com diferentes pessoas o tempo todo. E a gente lida com emoções de pessoas o tempo todo. E, geralmente, o papel do produto, ele tá num cargo de liderança, de certa forma. Por isso que, ainda assim, a comunicação é mais exigida. E o comunicar, ele não é só a fala, né? Quando a gente fala em comunicar, envolve muitas coisas. Envolve a nossa expressão corporal, envolve a nossa escrita, Então, vários fatores dentro da comunicação, não é só comunicação. Então, eu acho que é muito difícil essa habilidade. Quem sabe fazer bem isso, consegue coisas incríveis sem, às vezes, nem precisar usar uma ferramenta. Vou usar uma ferramenta para conseguir isso aqui do cliente ou do time. Eu acho que deveria estar em hard skills, porque eu estudo sobre comunicação até hoje e ainda estou aprendendo a lidar com isso, porque é muito difícil lidar com pessoas.
Eu concordo, assim, hard skills total, porque comunicação é a coisa mais difícil que você vai ter ali na área de produto, e em qualquer área, na verdade. No dia a dia, e você tá conversando com as pessoas, você tem uma comunicação assim, e aí você acaba colocando uma palavra diferente, uma pontuação na escrita, né? E tem todo um significado muito diferente, que pra você tá tendo aquele significado simples, mas para outra pessoa é outro significado. Então a gente de produto, além da gente comunicar, a gente tem que ter muita atenção do que a gente está comunicando pro outro, assim. Então é muito engraçado que a pessoa de produto, ela tem que pensar 50 vezes antes de comunicar aquilo. A pessoa que tem isso muito forte e que consegue ter aquela comunicação sensacional é a pessoa que eu quero ser quando eu crescer, assim, porque é muito difícil. É muito difícil. Nossa, concordo demais. E eu acho que tem técnicas, né? Talvez, olha que interessante, né? Talvez se a gente pensar também na comunicação como algo que a gente precisa sempre estudar, da mesma forma que a gente precisa estudar a parte analítica, ou estudar ferramentas específicas, né? Ou treinar nosso olhar para os dados, quem sabe a gente não tem que também treinar nosso olhar para a comunicação, né? E que não significa só aplicar um framework específico, mas aprender de fato isso na essência, né? E incorporar isso no dia a dia de trabalho como algo que seria feito naturalmente, né? Então, talvez aí fica aí essa interrogação, essa provocação, talvez. Será que as product managers, as pessoas de produto no geral, não estão focando muito em outras habilidades que são, eu não diria menos importantes, mas talvez menos impactantes, não sei, do que a própria comunicação? Fica aí essa pergunta, né? Comenta aí também o que vocês acham em relação a esse ponto. Eu acho que continuando um pouquinho o que a Thay falou, que é um dos tópicos, que é a liderança, né? Acho que toda pessoa de produto, quando vai entrar na área de produto, sempre escuta aquela famosa frase: você não é líder, mas você tem que ter a liderança implícita. Como é que você faz uma liderança não sendo líder, e você tem que fazer todo mundo ter essa liderança também? E é muito complicado, porque quando você está em transição, você está aprendendo, então você não tem essa liderança. Você não tem. É muito difícil você construir essa liderança, porque você tem que ter uma confiança daquilo que você está fazendo. E depois de um tempo, a liderança é uma essência, assim. Você tá fazendo só o seu trabalho, sabe? Às vezes é muito natural, assim. Sai uma coisa natural. Eu concordo que isso é difícil. O meu questionamento fica mais para as empresas, como que as empresas estão avaliando isso no momento da entrevista, né? Elas pedem ali liderança, mas o que é a liderança para essas empresas, né? Porque eu acho que para a pessoa que está se candidatando fica um pouco difícil também. Pode ser que na empresa dela já foi líder, ela teve alguma experiência como líder, mas é aquilo que a outra empresa está buscando também, é o mesmo tipo de liderança. A liderança é muito como a Van trouxe, que é uma coisa natural. A gente vai desenvolvendo, assim como a comunicação, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E por mais que você comece em qualquer time, um novo projeto, um novo produto, um novo time, é como se você começasse do zero essa liderança, só que com um pouquinho mais de experiência, digamos assim, né? As pessoas têm que sentirem, poxa, aquela pessoa é uma referência para mim. Isso para mim é liderança, porque eu busco aquela pessoa para conversar, para tirar dúvidas, para pedir direcionamento, seja da minha jornada, seja de contexto do projeto. Para mim isso é ser uma boa liderança, mas isso é um processo, porque isso, para mim, pelo menos, parece que você está impondo mais um papel de chefe do que uma liderança. Mas aí fica a questão, né? Como é que as empresas olham isso no momento da entrevista? Que tipo de liderança é essa que está ali no job description? Eu acho que liderança tem muito a ver com confiança, né? Porque você pode ser líder, alguém pode ter colocado que você é líder,
mas você precisa ter a confiança nos seus liderados, porque senão você não consegue liderar. A empresa precisa entender isso, a pessoa que está sendo colocada nesse papel de liderança precisa entender que é algo natural, que você tem que trabalhar a confiança de outras pessoas para confiar e assim realmente liderar, porque você pode ver muitos líderes, mas quantos liderados vai falar para você, assim, cara, você realmente foi o meu líder? Sim, acho que na minha trajetória toda de trabalho, assim, eu consigo contar nos dedos de uma mão única quem realmente foi uma pessoa que me liderou, de verdade. E eu concordo que está muito atrelada à confiança mesmo, diria autoconfiança, né? E aí, claro, principalmente no nosso universo, né, mulheres têm muitas experiências negativas, talvez, nesse sentido. E talvez olhando uma vaga que tem ali como requisito liderança ou algo do tipo liderar o time de desenvolvimento para entregar valor, né? Tô sendo bem genérica aqui, mas o quanto isso para uma mulher pode ser uma coisa, cara, eu acho que eu nunca fui líder, eu acho que eu nunca liderei time nenhum. E se a gente for entender melhor, assim, né, a Thay e a Van trouxeram muito bem o que é esse liderar, né, o que é essa liderança, pode facilitar a vida das mulheres que querem se candidatar, né, então, no sentido de que liderar pode significar realmente que você é a referência do produto para aquele time, para os stakeholders, e você guarda isso, você é dona dessa parte do produto, por exemplo. Isso pode ser considerado liderar, né? Você consegue juntar as pessoas e tirar o melhor delas e fazer com que todos juntos consigam entregar valor, entregar um produto específico, enfim, chegar a atingir um objetivo da empresa. Isso também pode ser considerado liderar, né? Então, é um pouco complicado, talvez, a maneira que isso é colocado dentro das vagas, porque pode ser levado tanto para um lado de liderança de pessoas, e a gente, né, dentro dos times não lidera diretamente ninguém, quer dizer, a gente não é gestora de ninguém, porém, a gente faz um one-on-one pra caramba, né? Queria deixar isso aqui. E, não sei, talvez tentando dar uma dica, talvez a gente possa mudar um pouco o nosso olhar em relação a isso, né, e ser mais situacional, né, e ler aquela descrição em relação à liderança, tentando conectar com algo que a gente já fez, pode ajudar a tirar um pouco, talvez, o peso, né, que liderança às vezes pode parecer, porque às vezes a gente pode não estar muito confiante, e não é por isso que a gente não tem a competência necessária para aquela vaga, sabe, mas é isso que eu acho. Eu só ia adicionar justamente isso que a Thali falou, principalmente para as mulheres, não deixem de se candidatar quando vocês verem liderança no job description, porque liderar sempre vai ser um desafio, independente para quem está começando ou para quem já tem experiência na área. É sempre um time novo, um cliente novo, um desafio novo. Todo mundo vai estar aprendendo a todo momento como liderar e como fazer isso melhor. Então isso não pode ser algo que impeça você de se candidatar. E se isso te deixar em dúvida sobre o que se espera desse tipo de liderança que não está no job description, e você chegar aí para uma primeira entrevista com uma pessoa recrutadora, pergunte para essa pessoa recrutadora o que vocês esperam desse papel de liderança que está lá na job description, né? O que é importante para vocês que a pessoa saiba fazer, que se encaixe nesse papel de liderança. Acho que é a melhor forma de você se sentir confortável também e fazer uma análise ali, conforme o que a recrutadora vai falando, você, se isso é liderança para essa empresa, então eu consigo atender, né? Então acho que são duas formas aí de pensar a respeito e não deixar de se candidatar por causa disso. Acho que um outro ponto que a gente pode tocar também, que a gente viu na pesquisa, que é o roadmap e priorização, né, que está em soft skills ali. Eu, particularmente, acho que priorização deveria ser hard skills, porque para você priorizar algo, você teve que ter comunicação, você teve que entender o negócio da empresa, você teve que conversar com o seu time, que aí você tem trabalho de equipe também. E quando você vai priorizar algo, você tem que ter também muita paciência ali, entender afinco, ser muito detalhista do problema,
acho que demanda ali todo um conhecimento específico de várias áreas. Acho que a priorização é uma coisa que tá meio que no end-to-end, né? Tu vai ver isso no começo, desde lá do discovery, entender o produto, o mercado, e saber se faz sentido e por onde vai começar, até o final, que não é o final, né? Porque você entregou o produto, tu vai estar olhando métricas para saber o que você vai priorizar para melhorar. E não é só sobre saber utilizar um framework para priorizar, né? Saber usar uma matriz, saber usar uma ferramenta, e isso aqui demanda muito um pensamento estratégico, o que faz sentido para o usuário, o que faz sentido para cliente. Fazer um alinhamento de business e, ao mesmo tempo, dor de usuário, e ao tempo todo isso. E também demanda as pessoas de produto terem muita resiliência, porque todo dia o nosso trabalho pode acontecer alguma coisa que faça a gente mudar todo o roadmap, né? E como você se adapta a isso, o quão resiliente você tá para lidar com essas ambiguidades e conseguir ter um pensamento ali estratégico o suficiente para fazer uma mudança que não gere um impacto tão grande, né? Impacto sempre vai acabar gerando de alguma forma, mas o que você pode fazer para coordenar isso da melhor forma possível e que continue gerando valor? Então, para mim, é um hard skill, sim, porque engloba muitos conhecimentos para saber fazer priorização muito bem. Não é só chegar em uma reunião, fazer uma planning, enfim, e falar, vamos botar esse aqui. Pode ser que algumas empresas funcionem isso muito bem e tá tudo bem também, mas quem trabalha com produto sabe que não é tão simples assim, né? E a depender do contexto, você tem que entender qual framework faz mais sentido, quais são os fatores que vão fazer você priorizar uma coisa em detrimento de outra. E é claro, né, acho que a visão da empresa, o objetivo a ser alcançado e o impacto são coisas que acabam direcionando a maioria das priorizações, talvez, mas eu concordo muito com vocês, assim, acho que é um conhecimento específico e exige muita adaptabilidade aí da profissional. Tem muito na priorização, a gente sempre entender qual é o melhor caminho para priorizar e não morrer ali agarrado num framework só, porque acho que o contexto acaba ditando muito isso. Eu acho que, além do framework, né, que todo mundo gosta de utilizar, assim, é importante, é legal, mas eu não sei vocês, mas é muito do feeling também do que você tá sentindo ali. A gente tem que ver a nossa visão de produto, ver a estratégia da empresa, ver o usuário, ver cliente, ver como que tá o nosso operacional. Então, você tem que ter uma visão macro de a maioria dos times que estão rodando aquele produto para você conseguir priorizar realmente o de fato o que vai ser funcional. Porque no final de tudo, você tem que deixar duas pessoas felizes. A pessoa que te paga o salário, que é a empresa, e a pessoa que é o cliente, que está comprando, que está usando aquele produto. Infelizmente, intuição não apareceu na nossa pesquisa, gente, como um requisito. Nem obrigatório, nem desejável. Mas eu acho que a gente pode pensar, né? Ou, às vezes, uma pitada ali de intuição desse feeling. O stakeholder tem feeling, a pessoa de produto pode ter também, né? No fim, acho que são apostas que a gente sempre busca validar, mas é engraçado, né? Acho que eu vejo a nossa área lutando um pouco contra essa intuição, esse feeling, mas no dia a dia a gente sabe que tem essa pitada, né? De alguma coisa que a gente leu, de alguma coisa que a gente ouviu no corredor, de alguma informação que a gente, sei lá, captou em algum lugar e que faz a gente ter aquela pulguinha, né? Ativar talvez a intuição aí. Então, empresas, de repente, né? A intuição é uma skill, uma habilidade interessante para as pessoas de produto. Verdade. Outro tema polêmico importante também da área de produto, eu acho que é ter conhecimentos técnicos. Na nossa pesquisa surgiu uma porcentagem baixa, mas comparando a quantidade de vagas, também pode ser que se a gente pesquisasse uma quantidade maior de vagas, essa porcentagem poderia parecer um pouco maior, que foi saber SQL. Então, acho que a gente pode debater aqui um pouco sobre o quão relevante e importante
Ou, né, faz diferença a pessoa de produto saber coisas técnicas. Até porque muitas pessoas de produto não vêm da área de TI, né? São pessoas que vêm e estão fazendo transição, ou vêm de outras áreas, enfim. Então, o que vocês acham, meninas? Eu acho que, a não ser que você seja um Technical Product Manager, um Product Manager normal, assim, deve saber o básico sobre tecnologia, sabe? Acho que a parte do princípio é, você consegue se comunicar com os seus desenvolvedores? A parte técnica. Você consegue perguntar um negócio ali, entender o que eles estão falando? Porque no começo, eu era PM de um squad totalmente técnico, e eu não entendia nada do que eles falavam. Eu sentia que eu não conseguia ajudar. Então, a partir do momento que você consegue se comunicar com seus desenvolvedores, a parte técnica, e até mesmo chegar a falar, ué, por que a gente não fez esse teste aqui? Ou, por que a gente não pode fazer desse jeito? Acho que você está construindo melhor um produto, né? Bom, eu sou uma pessoa que vem da área de tecnologia, então pode ser que seja um pouco suspeita a falar, mas você não precisa saber tudo a fundo sobre tecnologia para trabalhar com produtos ou produtos mais técnicos, né, como o que eu trabalho. Eu tenho outras pessoas que trabalham comigo que não vieram exatamente da área de TI, mas estão ali se interessando em saber nem que seja o básico, para saber ter conversas, e isso entra muito na comunicação que a gente falou. Saber coisas técnicas me ajudou tanto a traduzir coisas técnicas para cliente, que geralmente as clientes são, né, leigas no assunto, então como que a gente transmite coisas técnicas, coisas de API, numa linguagem de negócio, de forma que essa cliente entenda e sinta que a gente está gerando valor, porque às vezes a gente vai, falar que precisamos colocar um débito técnico. Como que a gente vai dizer a importância disso, né? Então é importante você entender o que significa do lado técnico, com o time, o que aquilo significa, para dizer para a cliente o que aquilo vai resolver. Então isso facilita muito a comunicação, essa comunicação de cliente, de time, e também ajuda você a definir coisas de negócio, né? Porque não é um produto final que o usuário toca, mas tem algo rodando por trás que faz algo acontecer lá no final. E se isso não estiver feito da forma certa, pode impactar em várias outras coisas. Saber o básico, pelo menos saber o que é uma API, saber o que é chamadas, né? Quando eu vou fazer uma chamada para uma API, eu acho que isso é muito básico e já vai te ajudar. Então não precisa você ter sido uma pessoa desenvolvedora ou uma pessoa que veio da área para saber ter essa comunicação, mas vai te ajudar muito e principalmente vai trazer autoconfiança para você. Concordo muito com as duas. Eu acho que, a não ser que a vaga realmente seja muito específica, um Technical Product Manager, não sei se faz tanto sentido assim, ter isso como um requisito obrigatório ou não na vaga, mas com certeza no dia a dia, né, acho que a Thay trouxe muitos exemplos, é bem interessante ter algum conhecimento básico sobre a parte mais técnica do produto, então saber o que é uma API, o que é o BFF, saber um pouco sobre onde está esse produto, né? Se está no Git, se está no GitHub, sei lá, se está na AWS, como é que são as chamadas para esse produto, como é que são as chamadas da API. Eu diria que até ter uma noção assim do que é um JSON, né? Do que é um contrato de API. Isso traz uma certa liberdade e te coloca ali num nível de conversa com as pessoas desenvolvedoras que é bem interessante. Vagas mais específicas de produto, eu entendo ter esse requisito mais forte, digamos assim. Já não concordo tanto se for uma vaga de produto convencional, digamos assim, né? Porque, por exemplo, né, se você saiu de um mundo que era 100% fora de tecnologia e está embarcando em produto agora, no dia a dia dá para colar na pessoa desenvolvedora ali, pedir para explicar um pouco como é que funciona, quais são os serviços, né? Às vezes essa parte mais técnica consegue explicar, e a gente, sabendo isso, vai conseguir traduzir para quem interessa, né, para os stakeholders interessados. Por último, e não menos importante, porque inclusive ficou aqui no nosso segundo lugar,
de acordo com nossa pesquisa, está o acompanhamento das métricas como uma importante hard skill. E ela é mesmo, né? Acho que cada vez mais, dentro do nosso dia a dia como pessoa de produto, a gente tem que reservar esse tempo para fazer o acompanhamento das métricas do produto e das coisas que a gente acaba de lançar, né? E aí, gente, como é que vocês veem essa questão do acompanhamento das métricas, né? Então, da visão da pessoa que está ali olhando a vaga e fala, bom, acompanhamento das métricas, será que eu já fiz isso algum dia? Talvez algumas pessoas de produto se questionem. É realmente uma coisa bem importante, né? Eu vejo que cada vez mais está sendo exigido e cada vez mais a gente está tentando implementar isso no nosso dia a dia, né? Mas eu queria ouvir a visão de vocês também. Eu acho que um ponto é realmente importante, acompanhar a métrica e ter métricas, né? Porque acho que tem um quali ali, você consegue ver, mas as métricas vai te dizer se realmente aquela feature que você lançou está sendo aderente aos usuários que você estava programando ela. Eu acho importante, eu acho que também é algo que você pode aprender no dia a dia. A gente tem vários artigos falando de algumas métricas chaves, assim, algumas métricas interessantes, que são métricas básicas para você estar de olho no produto, né? Eu acho que a gente não precisa ter medo, assim, quando tem isso de métrica, sabe? Porque você vai acabar aprendendo ali na empresa quando você for contratada. É o famoso depende, né? Resposta padrão aqui de consultora. Porque cada produto tem um objetivo específico e a sua métrica sempre vai estar acompanhando esse objetivo, né? Então pode ser que algum produto seja o objetivo principal, aquisição, outro pode ser retenção. Eu acho que é muito mais sobre sua capacidade de pensar estrategicamente em como você vai acompanhar se aquele produto, né, deu o resultado esperado. E depois, o acompanhamento vai ser quais pontos desse produto eu quero olhar, né, para ver se está fazendo sentido. Porque uma coisa é você atingir o objetivo principal do produto, e aí fica muito mais fácil, né? Não muito fácil, mas muito mais fácil definir que métrica você vai olhar. E outra coisa é, independente se deu certo ou não, quais os outros pontos aqui nesse produto que vão me dar alguma resposta, né? Seja um produto que as pessoas estão se registrando. Quantos registros por mês, né, estão acontecendo nesse produto? Quantas pessoas iniciam o registro e não estão terminando? Por que não estão terminando, né? E aí são outros pontos que você vai no dia a dia analisando para ver se faz sentido. Ter conhecimento de como funcionam algumas ferramentas é legal, mais ferramentas a gente aprende. Eu acho que o importante é você saber e querer sempre desenvolver como que você quer olhar o valor que esse produto está gerando. Eu acho que esse é o ponto, assim. A não ser que tenha alguma empresa que trabalhe com uma ferramenta específica e precise de alguém com conhecimento mínimo ali, como Tableau, Analytics, enfim. Mas escolher as métricas certas, aí já é outra história. Acho que para fechar, vamos comentar rapidinho aqui sobre benefícios das vagas. A gente conseguiu identificar, além dos benefícios que geralmente as empresas já oferecem, né, que hoje a maioria das empresas oferece isso, que principalmente agora no remoto, né, horário flexível, vale alimentação, plano de saúde, licença maternidade, Gympass. Teve algumas outras bem interessantes que me chamou bastante atenção e mostra como algumas empresas já estão pensando com mais carinho no bem-estar, né, das pessoas. Então a gente viu algumas empresas oferecendo terapia, auxílio home office, geralmente ou dão um valor mensal para ajudar, seja com internet, com energia, oferecem ou um budget para comprar alguns equipamentos periféricos para trabalhar em casa, ou a empresa disponibiliza tudo que a pessoa vai precisar, seja esses periféricos, seja o computador, enfim. A gente viu também resgate de prêmios, como o Vale Netflix, Spotify, entre outros. Plataforma de cursos online, né, parcerias que as empresas fazem com essas plataformas que oferecem cursos, e aí então os funcionários têm acesso gratuito,
ou um incentivo para as pessoas comprarem curso ou assistirem, pagarem palestras para assistir. E um último que achei bem legal, um auxílio pet, né? Tem muita gente aí que tem filhinhos pets, então eu achei bem interessante isso. Nossa, gente, vocês concordam com o auxílio para saúde mental? Eu não entendi muito bem essa... Não é? Sendo aqui meio irônica, meio é ótimo, né? Totalmente. Porque é interessante esse movimento, porque eu tô na área de produto desde 2016 e mais recentemente a gente tá vendo mais esse incentivo do benefício para a saúde mental e que para nossa área de produto é essencial, na minha opinião. É uma área que tem muita responsabilidade, a gente acaba lidando com muitas pressões e às vezes não tem, talvez, aí um apoio de liderança no sentido de te dar um direcionamento, né? Tem N contextos dentro de produto. E também muitos níveis de maturidade, né? Então, em empresas que isso já está mais consolidado, que isso já está mais estruturado ou menos, isso pode ditar ou não, né, a carga mental que, né, a gente acaba tendo desempenhando esse papel. Recentemente saiu, né, uma notícia dizendo que o burnout é a doença de 2022. E eu fiquei pensando em como ela já é desde 2018, assim, porque eu acho que no mínimo desde 2018 eu já passei por essa experiência, infelizmente, e já ouvi diversas outras pessoas de produto comentando como já tiveram, né, já passaram por um burnout. Então, acho que fica cada vez mais evidente que sim, não só, claro, as pessoas de produto, mas aqui nesse contexto, falando especificamente desse papel, é essencial ter esse cuidado, né, esse carinho. E eu acho que tem uma parte, sim, que as empresas podem ajudar. Então, vejo com muito bons olhos esse incentivo, né, que as empresas dão aí como um benefício para as pessoas de produto. Acho que no momento atual mesmo, a gente tem que ter um cuidado com a nossa saúde mental, né? Principalmente na área de tecnologia, que eu vejo pessoas cada vez mais jovens chegando a um burnout, chegando muito estressado ao ponto de, cara, não conseguir dormir, sabe? Além de estar numa área super estressante, a gente também tem, algumas pessoas são millennials, a gente tá numa geração em que tá todo mundo muito estressado, assim, tentando cuidar da saúde mental, mas ao mesmo tempo não conseguindo cuidar da saúde mental, sabe? Então, um benefício, assim, é muito importante. E deveria não ser um benefício, deveria estar incluso para todas as empresas como obrigatório, assim. Eu acho que isso é um ponto que me chama a atenção, assim, de preocupação. Não sei se é esse pensamento das empresas, mas, enfim, eu acho que o cuidado tem que ser em todos os âmbitos do dia a dia de trabalho, para evitar que o funcionário chegue a esse ponto, né? Você não está oferecendo terapia porque se ele chegar a um burnout, ele tem a terapia de graça. Você está oferecendo esses benefícios que eles estão chamando como recompensa pelo bom trabalho que esse funcionário vem fazendo, porque você quer manter o funcionário, então você precisa oferecer coisas que deixem a autoestima dele elevada, ou que ele se sinta bem e confortável, mas isso envolve também como que é o dia a dia dele, né? Qual é o suporte, o apoio que você oferece no dia a dia de trabalho, quem são as pessoas que estão ao redor ali, são pessoas tóxicas, ou você está trazendo pessoas e trabalhando essas pessoas para que sempre tenha um ambiente legal e acolhedor, para que essas pessoas se sintam bem, né, de alguma forma, que consigam pedir ajuda sem ter medo de ser julgadas em algum momento, né, que consigam levantar a mão. Isso são pequenas coisas do dia a dia que fazem evitar chegar a um burnout, né? Então não ofereçam isso para amenizar uma situação, mas dê um passo atrás e olhem para isso antes, né? E ofereçam isso porque isso é importante. Empresas, a gente nunca, né, pediu nada e tal, então fica esse apelo. Muito bom, gente. Acho que a gente pode ir se encaminhando pro final deste episódio. E eu vou passar a palavra para vocês. Acho que a gente pode terminar, não sei, dando talvez algumas dicas, né, em relação a essa questão das vagas e de se candidatar.
eu serei repetitiva aqui, e vocês também podem ser, tá, Ivan? Quando eu falo que o importante é se candidatar independente, se a gente corresponde a 100% dos requisitos, 50%, enfim. Acho que outra coisa também é ler realmente todos os requisitos e pensar o que aquilo encaixa com a tua experiência, porque eu acho que isso traz um conforto, assim, e uma segurança maior pra gente também. E também não se intimidar com alguns requisitos que podem aparecer, né, dentre os citados aqui, essa questão do acompanhamento das métricas e da liderança. Sempre tentar conectar isso com o que você já fez, né, ou com o que você, de repente, não teve a oportunidade de fazer, mas, sei lá, poderia pensar em fazer diferente. E também acho que interessante, foi uma coisa que a gente acabou não falando lá no início, mas a maioria das vagas tem ali uma descrição muito boa sobre o que é a empresa, o que a empresa acredita. Então, ler isso também, entender se isso tem fit, né, com seus valores. Mas, de novo, não deixem de se candidatar, mesmo que não preencham todos os requisitos, tá? Fica essa grande mensagem repetitiva, mas que eu acho que é importante ficar martelando, sim. E eu sempre brinco, né? Falo em voz alta, é um pouco também pra eu me lembrar disso, né? Acho que cada mulher precisa lembrar disso aí, que não pode se intimidar, né? Acho que a gente tem que se jogar. É isso. Eu acho que concordo 100% com o que a Thali falou, assim, vai. E eu acho que um ponto interessante é que do mesmo jeito que os homens têm cara de pau para se inscrever quando não tem nenhum requisito ali, a gente também tem que ter essa cara de pau. Eu, no começo, se eu tivesse, tem 10 requisitos, eu não tenho um requisito, eu não me inscreveria. Agora eu tô olhando, se eu tenho 2 requisitos, eu já tô mandando meu currículo aí. Então a gente tem que ter essa autoestima elevada, que a gente é uma boa profissional, mas a gente tem que ir nessa cara de pau também, sabe? Se a gente tá em dúvida na empresa, pesquisa um pouco para a empresa. Normalmente o que eu faço faço conexão com alguns PMs, tento procurar PMs mulheres, e aí conversar com elas, conversar com o pessoal de produto, porque é uma troca de informações sobre aquela empresa, né? Então, independente de requisitos ali, a gente precisa entender que aquela empresa o que aquela empresa vai trazer de valor pra gente, né? Não só a gente vai trazer de valor pra ela. Então, vai com a cara e a coragem, vai se inscrevendo e sucesso. Ai, gente, mais 1000 aí. Não tenho mais nem o que falar. Vocês falaram tudo. Eu só diria mais uma vez, vão, e se a vaga faz sentido pra vocês, mesmo não preenchendo todos os requisitos, vão assim mesmo. Vai dar tudo certo. Então, a gente chega ao final desse episódio, que foi uma delícia a conversa com vocês. Eu acho que a gente vai fazer esse tipo de conversa mais vezes. Olha a minha intuição aí. E pra quem tá ouvindo a gente, não deixa de acompanhar essa série. A gente ainda vai ter mais 3 episódios pela frente pra falar de outras etapas do que é esse processo, né, de conseguir uma oportunidade em produto. Então, acompanha a gente. Segue a gente nas redes sociais para saber quando vai sair o próximo episódio. E também aproveita e segue lá no Spotify, que ele avisa quando saírem os novos episódios. É isso, gente. Obrigada, Van. Obrigada, Thay. Um beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada, gente. Foi ótimo o papo. Obrigadão, pessoal. Adorei o papo. Até os próximos episódios aí.